Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam tudo bem. Espero que vocês estejam aí na casa de vocês, cuidando. Sim, hoje tá frio. Não sei se quando vocês assistirem esse vídeo vai estar frio também, mas hoje tá frio, então eu tô de casaco, porque, né, pelo amor do pai, tá frio demais. Então, hoje a gente vai continuar falando sobre pop art, não é? Nós começamos a falar sobre isso na semana passada, falando de arte e consumismo, né? Foi quando um grupo de artistas se juntou para questionar as culturas de massa, não é? E a gente começar a entender a arte como um produto de consumo, né? E o que esse movimento artístico pregava, né? Onde eles queriam chegar com isso. Hoje nós vamos entender a perspectiva desse movimento a partir de alguns artistas que o livro está falando para a gente, que são 3 artistas, né? O movimento do pop art ele nasceu lá nos Estados Unidos, né? Nas décadas de 1950, 1960, na Inglaterra e nos Estados Unidos, né? Não foi só nos Estados Unidos, né? E essa palavra pop, né? A gente ouve ela falar muito nos dias de hoje, né? A gente fala cantor pop, música pop, né? Justamente por conta desse movimento da pop art, né? E o pop é a abreviação de popular, né? Em português, popular, né? O que é comum das pessoas, popular, o que está na mão do povo, né? Então, esses artistas, né? Eles da pop art, eles buscavam ao mesmo tempo destacar e vão desconstruir essas imagens que são pertencentes às culturas de massa, né? Marcas de produtos de consumo que são muito famosas, né? Eles vão fazer essas críticas, vão fazer críticas a personalidades públicas, celebridades, questionando o nosso valor de compra sobre as coisas, né? Para isso que serve esse movimento artístico, a pop art. Dentre um dos artistas mais importantes, a gente tem o Andy Warhol, que é um artista muito famoso, muito conhecido também por fazer várias artes com uma artista chamada Marilyn Monroe. Não sei se vocês já ouviram falar, mas era uma atriz de Hollywood muito bem sucedida e ela é considerada um sex symbol, né, na época. E a gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente, daqui a pouco. Então o Andy Warhol ele vai se apropriar de quê? De embalagens, de produtos, de objetos, né? De celebridades, né? E vai trazer isso de referência para as obras dele. E essas imagens elas eram produzidas a partir de um processo serigráfico, né? Que era um processo de estampa, de cor, né? É um processo criativo de você se fazer um quadro. Não era uma pintura em si, né? Era uma serigrafia. Mais para frente a gente também vai entender que processo, como que funcionava esse processo. E aí ele aproximava, né, a arte do campo de publicidade de consumo, né? Então nós temos esse artista, Andy Warhol. Depois a gente tem aí eu tô na página 57 do livro, tá? Me desculpa aí não ter avisado, mas estou na página 57. Depois temos o Richard Remington, né? Que ele se interessava por imagens que eram de fácil acesso das pessoas. Como que ele fazia isso? Ele utilizava, por exemplo, recorte de revista, jornal, né, para fazer colagens, né? Ele recortava imagens que eram conhecidas e ia montando uma imagem a partir daquelas coisas, né? Especialmente de anúncios publicitários, né? Essas coisas do tipo. E depois dele nós temos o Roy Lichtenstein, que ele utilizava imagens e técnicas das histórias em quadrinhos, né? São as HQs que a gente conhece. Ele pegava onomatopeias, né? Aqueles barulhos wow, pou, boom, né? Para colocar nas imagens. Utilizava também bastante cores primárias, né? Que é o amarelo, o vermelho e o azul. E também ele utilizava bastante de características das histórias em quadrinhos americanos, né? Isso era muito presente nas obras dele. Nós temos aqui no livro uma obra do Andy Warhol, que está na página 57, que são esses telefones aí destacados em cores diferentes, né? Essa estética de repetir o mesmo elemento em diferentes de cores vibrantes, né? A gente vai entender isso como o valor que o telefone tinha na vida das pessoas, né? Você
ter um telefone era um item de consumo. Ainda é um item de consumo até hoje. Vocês podem ver que o telefone que tem aqui na foto é um telefone da década de 60, 50, né? Um telefone bem antigo. E por último, aqui na página 57 também tem uma obra do Liechtenstein. Liechtenstein, é difícil falar o nome dele, né? Essa obra aí, ela tem pequenos pontinhos, né? No rosto, em diversas cores diferentes. Essa obra ela é toda feita com pontilhismo, se vocês observarem bem. Bom, aqui na página 58, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer esse exercício para mim, vão tirar uma foto e vão enviar para mim nas atividades, ok? Esse exercício está valendo ponto, então só quem vê o vídeo vai saber. Tirou a fotinha, mandou para mim lá na turma que eu vou mandar a correção para vocês depois, ok? Vamos aqui para a página 59, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês que eu gostaria que vocês me respondessem aqui nessa aula. Eu também vou dar ponto para vocês, né? Quando vocês observam essa imagem aqui na página 59 da Marilyn Monroe, né, que é uma atriz muito famosa de Hollywood, qual a impressão que vocês têm em relação a essa obra, né? Qual a impressão que vocês têm, né? Eu queria que vocês interpretassem, né, a oposição entre o lado direito e o lado esquerdo do painel, né? Melhor. Não vou considerar essa pergunta não, tá? Eu gostaria que vocês me respondessem. Melhor, não precisa me responder, tá bom? Porque eu vou dar a resposta agora, logo em seguida, então não faz sentido nenhum. Vocês vão falar tudo que eu falei lá na resposta e pronto, dei ponto de graça para vocês e eu não quero isso, tá? Então, não vale esse trabalho. Vale o trabalho de vocês tirarem foto e mandarem para mim, ok? Então, vamos lá. Nos Estados Unidos, lá em 1960, né, estavam acontecendo muitas coisas, né? A primeira delas foi a morte do presidente Kennedy, né? Ele foi um presidente muito importante, que ele foi assassinado na própria casa dele com um tiro. É um caso muito famoso que repercutiu no mundo inteiro e até hoje as pessoas falam sobre esse caso. Inclusive, recentemente, não sei se vocês acompanham o Twitter e vocês entram na internet com frequência, mas lá no Twitter apareceu um grupo de repente chamado Anonymous, né? Que é um grupo de artistas no mundo inteiro. E esses artistas na verdade, é um grupo com várias profissões, né? Dentre essas profissões, tem artistas, né? E tem alguns hackers que estão espalhados no mundo inteiro. E segundo essas manifestações que tiveram aí com a morte do George Floyd, né? Que foi um negro norte-americano que foi assassinado por um policial branco, repercutiu no mundo inteiro, né? E o Anonymous ressurgiu aparecendo várias notícias, né? Vazando várias notícias, inclusive de escândalos dentro da Casa Branca e com o presidente Trump. E a família Kennedy está envolvida em um desses escândalos de pedofilia junto com o presidente Trump, né? Olha como vocês verem como os fatos do passado se comunicam diretamente com os fatos também do futuro, né? E que existem muitas coisas ainda que não apareceram, mas que vão começar a aparecer aí, segundo esse grupo. Vamos aguardar mais coisas. Foi só um fato aleatório que eu gostaria de citar, né, aliando esse nome, né, que vocês devem ter ouvido, se vocês acompanham, vocês devem ter ouvido, não fazem ideia de quem seja, né? Então, a família desse cara aqui, o presidente Kennedy, que foi assassinado lá em 1963, né, hoje está envolvida em escândalos de pedofilia nos Estados Unidos, junto com o presidente Trump. Enfim, continuando aqui. Aconteceu a morte dele, né? Teve a Guerra do Vietnã. Depois disso, teve uma sequência de conflitos raciais. Nesse cenário aí aparece um pastor chamado, meu Deus, como é o nome dele? Martin Luther King, né? Que foi um cara essencial pro movimento das lutas antirracistas aí lá nos Estados Unidos, né? Surgiu o Martin Luther King. E ele também foi assassinado, assim como Kennedy. Enfim. Então, essa sequência de fatos aí, né, ela vai questionar esse artista chamado Andy Warhol
que a propaganda de vida, estilo de vida americana que era vendido para as pessoas, né, que os Estados Unidos era um país perfeito, né, era uma coisa completamente contrária disso, né. É, e essa contradição, ela passou a ser despercebida pelos artistas do período. Então aí o Andy Warhol chega, né, e ele vai fazer uma crítica direta ao culto que as pessoas tinham às celebridades. E aí ele vai pegar uma imagem da Marilyn Monroe, como vocês estão vendo aí na página 59. Ela é bem colorida de um lado e ela é preto e branco do outro, né? Ela vai, o que ele quis dizer com isso, né? Uma imagem você vê cores muito fortes, né, que significa a vaidade e a beleza, né, da atriz, né, e como as pessoas endeusam isso, né, essa questão das cores vivas, né, vão retratar essa coisa da beleza e da sensualidade. Enquanto na outra é uma imagem preto e branco que ela vai esmaecendo aos poucos, né, dando a entender que as coisas elas têm um tempo de duração, né? Uma hora ela vai morrer, como todo mundo morre, e que as coisas elas não são do mesmo jeito para sempre, né? Uma hora você é jovem, outra hora você não é jovem mais, e uma hora a fama ela passa. Então o Andy Warhol quis retratar isso nessa obra chamada Díptico Marilyn, né? Aí é uma arte em acrílico, feito em com a serigrafia também. Isso a gente vai estar vendo um pouquinho mais para a próxima aula. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, queria que vocês deixassem aqui para mim nos comentários. E gostaria que vocês me dissessem, me respondessem uma pergunta. Vocês acham que o que a gente tem hoje, né, o mundo capitalista de hoje, por que vocês acham que as pessoas valorizam menos as artes e os artistas? Eu gostaria que vocês respondessem para mim aqui nessa aula, tá? Cancelei aquela pergunta, estou fazendo uma nova pergunta, tá? Respondam isso para mim aqui nos comentários, essa pergunta vai estar valendo ponto. Espero vocês responderem e eu vou comentando sobre durante a aula, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente!